Agora sim, agora apareceu. Apareceu? É, tá me vendo? Não, mas a gente vai levando aqui. Relaxa, tranquilo. Rapaz, pronto, agora tá. Eu tô conseguindo te ver, não sei se você vai conseguir me ver. Não, não estou conseguindo te ver, não, mas está de boa. O Tá, importante é o pessoal aí conseguir te ver e me ver, né? pronto. O que é que tá acontecendo com esse cabelo, hein, Zé? Ah, Eu conheci ele mais pouco. rapaz. Rapaz, para você ver, né? Você lembra quando nós entramos aí no mestrado, né? Tanto eu quanto você tinha a mesma tonalidade capilar, né? E O meu é, dom de disfarçado é mais branco. eu acho que a Araceli está exigindo aí digamos assim, um retoque, né? Não, ela não liga, não, ela diz que fica charmoso. É, rapaz. Mas esses dias eu estava mostrando para os meninos aqui, né? Umas, umas fotos minhas aí das antigas, né? Antigas assim, 10 anos atrás, né? A pós-graduação faz conosco, né? Mas é uma caminhada boa, né? Mostrei para eles que não tinha nenhum fio de cabelo branco. É, se você E não tiver tudo. apego à cor dos cabelos, Se não tiver apego à cor dos cabelos e não tiver apego aos cabelos, né? exato, é assim que É, acontece. é assim que Então, acontece, meu. só dizendo às pessoas que não conhecem o Zé Ricardo pessoalmente, né? Professor Zé Ricardo, a gente se conhece há muitos anos, nós somos contemporâneos de graduação e Desde contemporâneos de mestrado 2003. Desde 2003. desde 2003. E eu tive até uma certa dificuldade em fazer essa live com o Zé Ricardo, porque ele disse, Zé, a live é no Instagram. Ele disse, rapaz, eu não tenho Instagram, não. E pronto, agora como é que eu vou fazer? O Zé Ricardo não tem Instagram, como é que eu vou fazer uma live? Mas, graças a Deus, a esposa dele salvou a pátria. Amém. E aí eu usando na conta dela. Zé, é o seguinte, o espaço aqui é muito tranquilo, tá? Pode ficar à vontade, aqui é um bate-papo bem descontraído. O Instagram, nesses formatos de lives, não tem toda aquela formalidade de uma entrevista de televisão, aquela coisa toda. E a ideia é que, a partir do momento que a gente compartilha essas experiências com as pessoas, os amigos que nos seguem aqui, cujos perfis são os mais variados, mas principalmente estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, pessoal do mundo acadêmico, os que estão diretamente relacionados e os que estão, de alguma forma, tem alguma relação com o mundo acadêmico. Então, a ideia é trazer exemplos de pessoas, né, de pessoas de carne e osso, que trilharam esses caminhos, né, da academia, que fizeram as suas escolhas, que fizeram uma coisa que eu coloquei como tema dessa live, que é um termo muito bonito que se usa atualmente, transição de carreira, né? A partir do momento que você faz uma transição de carreira, ou seja, você entende que é possível você desempenhar vários papéis nessa vida que Deus nos deu, e, na verdade, você não veio ao mundo apenas para desenvolver uma tarefa, você pode fazer mais de uma simultaneamente ou fazer a opção de mudar de área, assim como você... Mudar de área não, mudar de ramo, né? Assim como você fez. Na área você continua atuando só de outra forma. E eu começo sempre com uma frase, e resistindo aqui à presença dos alguns alunos teus, acredito, Maria Clara Opa, Botelho, Edgar Souza, e assim por diante. E eu costumo dizer o seguinte, que digo aqui, a resiliência e tenacidade são propriedades mecânicas dos materiais. Nós, engenheiros mecânicos, aprendemos isso, né? E normalmente se atribui essas propriedades, são utilizadas também para classificar os seres humanos. Eu acho que você é uma dessas pessoas que tem essa capacidade, essa tenacidade e essa resiliência. Nos materiais, a gente só descobre a tenacidade e a resiliência quando a gente sai esses materiais, submete eles a esforços, a carregamentos mecânicos, e você também foi submetido a vários esforços
pela vida e se mostrou bastante resiliente, tenaz e capaz, né, aproveitar a rima. E aí, começar dando as boas-vindas e abrir a palavra para você, contar um pouco da tua história, como é que você começou, onde você está hoje, de onde você veio, e como é que se deu essa trajetória, e espero que essa história inspire outras pessoas também. Opa! Bom, primeiramente, né, queria agradecer aí o convite, né, é uma honra, né, estar com meu querido contemporâneo, né, meu querido amigo aí, Anderson, né, Anderson, eu conheço o Anderson ainda no primeira visão que eu tenho de antes, a Araceli vai lembrar, a Araceli é a esposa dele, pessoal, vai lembrar muito bem, a primeira visão que eu tenho de antes é no Fordzinho Ka Azul, né, ali na UFCG, né, estacionando ali no antigo trenzinho, antigo e saudoso trenzinho ali da UFCG, né? Ainda ele estava alguns quilos, com algum bem, alguns quilos a menos. Você nota ele assim, ele é magrinho, né? Mas ele tinha alguns quilos a menos e eu também, né? Se bem que a minha vida foi meio que uma senoide, né? A massa corpórea, mas enfim. Rapaz, o Anderson, inclusive, né? Eu queria até falar aí, queria agradecer também a presença tem uma participação forte aí dos meus alunos. Eu mandei hoje para eles, assim, quando saiu o link, né? Você falou aí da Maria Clara, do Edgar, inclusive eles foram meu aluno de TCC, defenderam semana retrasada, né? Defenderam muito bem, estão entrando aí no mercado, né? A Maria Clara está na Vale, o Edgar está na Fiat, né? Estão bem encaminhados aí, né? Como o Anderson bem falou, são duas propriedades interessantes, né? São utilizadas muito aí, o conceito, né? Muito utilizado aí no mundo dos negócios, né? A resiliência, né? O Anderson e eu tivemos um professor, né? O professor Jonatas, né? O professor Jonatas gosta muito daquele livro do Timoshenko, né, Anderson? Aí ele fala, a resiliência é a capacidade, a habilidade que um material tem de absorver energia no regime elástico, durante o regime elástico. Né? Tenacidade, eu não vou aqui, o pessoal fala que eu sou uma característica que os meninos aqui ainda não conhecem minha, né? É a habilidade de imitar algumas pessoas, né? Algumas pessoas são caricatas, né? Obviamente que o professor Jonatas é uma pessoa muito caricata, alguns professores lá que nós tivemos, né, Anderson? Tem jeitos muito característicos, né? Eu era sou um exímio imitador dele, né? Mas enfim. Mas o professor Jonas falava, tenacidade, né? A capacidade que o material tem de absorver energia, segundo Timoshenko, né? Até ele fraturar, né? Mas até no cinema, se a gente for olhar, né? No cinema, já o Poderoso Chefão fez menção lá à resiliência, né? A tenacidade. Rock Balboa, né? Fazia. Exatamente. Exatamente. Rock Balboa, né? Ninguém vai te bater tanto quanto a vida, né? O que vale não é o quanto você bate, sim o quanto consegue apanhar sem perder alguma coisa lá que ele falou, né? Sem perder o prumo da vida, né? Os americanos são muito bons nisso, né? Os esportes americanos, você assiste os esportes americanos, né? Basquete, futebol americano, eles falam muito nesse termo, resiliência, 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 né? E acho que é a chave de tudo, né? O mercado, ele a rigor, evidentemente, nos dias de hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, o mercado ele é implacável. Eu falo muito para os meninos aqui, né? Que o mercado ele busca profissionais que têm sempre essa sede de não ficar
na zona de conforto, né? Profissionais que não sejam acomodados, que saibam se adaptar e saibam se reinventar, né? E é nisso que a gente pode ter é isso que nós podemos ter como pontapé inicial aqui, né? Tanto para quem está assistindo, tanto o Anderson quanto eu, né? Nós viemos da indústria automotiva e indústria de autopeças, né? E aí nós tivemos esse direcionamento, né? Essa coisa na vida de nunca ficar na zona de conforto, né? De nunca se acomodar. E chega um momento, né, que da nossa vida profissional, por mais que nós tenhamos conquistado coisas, né, por mais que nós tenhamos alçado ganhos na carreira, né, chega uma hora que o profissional ele se depara na seguinte situação: ele tem que ter o feeling do mercado, né? Poxa vida, eu estou bem hoje, mas se eu não me aperfeiçoar, se eu não sair dessa zona de conforto que eu estou hoje, fatalmente vai vir uma geração que vai passar o rodo, cara, por cima. Ela vai passar o rodo, não por incompetência nossa, mas porque é uma geração, isso eu estou falando de forma retórica, né? É uma geração que vai vir com mais gás, que vai vir com mais capacidade de adaptação, de adequação às novas demandas, né? Então, é imperativo que o profissional tenha isso em mente, sair da zona de conforto, né? Não ficar na zona de conforto. E foi isso que tanto eu quanto o Anderson, né? Engraçado, né, Anderson, que coincidência ou não, né? De toda a nossa turma da graduação, né? A gente brincava, aquela placa que tinha lá da graduação, se ela pudesse ser utilizada para turma do mestrado, né? Só era tirar uma foto lá, e uma foto da placa e reproduzir ela, né? E eu tenho um detalhe, né, Zé? Para o pessoal saber da diferença que houve de o intervalo de tempo entre graduação e mestrado, a nossa placa de formatura foi das turmas de, acho que foi 2007, 2008, 2009. E nós voltamos, né? E voltamos para o mestrado praticamente 10 anos depois. Não, um pouco menos, né? Foi 2016. Um pouco menos. Né? 2016, 2017. 2017. E foi um movimento realmente de retorno de todos os egressos daquela época, né? Eu, você, Jaime, Paulo Germano, Antônio Aristóteles, uma série de pessoas que fizeram esse movimento de retorno da indústria para a academia, numa época, inclusive, onde hoje ainda é difícil de conciliar o trabalho e a pós-graduação. Naquela época era praticamente possível. Né? Isso. E assim, foi uma geração, né, já entrando assim naquela ideia, né, quando a ideia da docência surgiu, né, na nossa mente. Eu acho que a nossa geração lá, né, e de fato eu acho que isso tem que ser, é algo que tem que ser imperativo, Anderson, nós como docentes, né, e nós aprendemos isso, né. Se nós chegamos lá, eu tenho certeza que você e eu também, e a maioria dos meninos lá, é porque nós tivemos bons exemplos de professores, né? Nós, poxa vida, aquele cara, eu tenho vontade de um dia ter o respeito que aquele cara tem, ou fazer o que aquele cara faz, né? Transmitir conhecimento, né? Que eu acho que a melhor forma de você liderar uma equipe é através do exemplo, né? Se alguém tiver outra forma de liderança melhor do que o exemplo, que me fale, né? Mas eu desconheço. Então, eu tive bons exemplos, e deixar aqui registrado, eu tive o professor Celso, lá de termodinâmica, o professor Carlos,
lá de mecânica geral 1 e 2, né? O próprio professor Jonathan, né, com todo o conhecimento dele, e outros, né, que nos fizeram voltar para a academia, né? Obviamente efetivamente, que o fato de você fazer pós-graduação, não necessariamente você se sente motivado a fazer uma pós-graduação porque quer entrar na docência, mas sim porque quer aperfeiçoar, quer melhorar aquela história da zona de conforto, né, Anderson? Eu lembro que um colega meu, na época lá da empresa que eu trabalhava, né, ele foi um dos caras que me incentivou bastante a fazer o mestrado, né? Na época eu estava, daqui a pouco eu vou falar um pouco desse processo, né, de saída da empresa e entrada na academia, entrada na pós-graduação, mas esse meu colega ele me incentivou bastante, né? E ele, lá na empresa, ele estava fazendo uma pós-graduação, estava fazendo um mestrado lá em Campina Grande, para resolver um problema da empresa, né? A empresa, ela tinha esse problema e tinha um problema, e viu que a melhor forma de resolver aquele problema era através de um estudo mais aprofundado, de um estudo científico, né? De um estudo de repetição, de análise, de experimentação, né? Então, a empresa bancou o cara para fazer o mestrado, né? Um mestrado acadêmico, né? Bancou, é uma visão muito sofisticada da empresa. É uma visão bastante sofisticada da empresa, né? Ter essa ideia, né? De fato, utilizar a estrutura para fazer a pesquisa científica em prol dela mesma. Sim, sim, sim. Foi até, eu até acho que foi algo até meio que de vanguarda, assim, a empresa investir num profissional que era extremamente importante do ponto de vista de gestão lá dentro, né? O cara tinha que ficar, por semana, ele tinha que ficar de 2 a 3 dias durante 2 anos, né? Estudando aquele problema, né? E de forma científica, obviamente, né? E o cara desenvolveu o mestrado e o problema lá está resolvido, né? Então E diga-se de passagem, né? Para a gente contextualizar a situação, a distância, o mestrado, a UFCG fica em Campina Grande, essa empresa fica em Belo Jardim, Pernambuco, dá a distância dá o quê? 170 quilômetros por aí? De trevo a trevo, salvo engano, dá 140 quilômetros. 140, né? Então veja que existe uma distância, né? E eu ressalto isso porque é bom a gente dizer, olha, o cara fez, beleza, porque às vezes aparece uma situação parecida na vida de alguém, a pessoa diz, não vou não, porque é longe, entendeu? Eu digo, ó, não tem esse negócio de longe, porque o cara rodou 140 quilômetros, de volta, né? Durante 2 anos, para dar conta disso aí. Então, isso é da vida, isso aí, ócio do ofício. E aí, continuando. Opa! Oi, não, eu digo, aí continuando, o cara teve essa iniciativa que motivou, né? Isso, o cara me incentivou bastante e já entrando na questão da minha saída do mercado, né? Foi isso, né? Eu sempre tive essa pretensão de entrar numa... Sempre tive essa possibilidade, né? Que na nossa vida, eu costumo dizer que nós temos que planejar a nossa vida a curto, médio e longo prazo, né? Curto prazo, 1 ano, 2 anos, médio prazo ali 3, 4 anos, longo prazo 5, 6 anos. Então, o meu planejamento, a princípio de médio prazo, né, era entrar na indústria, adquirir conhecimento e juntar um certo capital, que é importante para você, já pensando na possibilidade de não ter uma bolsa, né, de não ter uma bolsa, que na época que a gente entrou na indústria ali, a pós-graduação estava no auge, né? Tinha bolsa, assim, né? Sobrando, né? Mas aí,
de uma hora para outra, o negócio começou a minguar. Então, eu tinha essa ideia de fazer, tipo, uma reserva, tal, para me suportar, né? Me suportar Então, caso eu houve não uma conseguisse preparação bolsa, né? prévia. Uma Isso, preparação exato. prévia, na verdade, foi uma loucura que deu. Me deu isso aqui. Você se planejou enquanto estava na empresa para fazer esse Sim. processo, né? E diga-se de passagem, não precisamos entrar em valores, mas o salário que você tem na empresa certamente era muito maior do que o valor da bolsa, né? Você sabia que havia uma mudança de padrão de um resultado dessa Com escolha. certeza, com certeza, com certeza, com certeza. É um baque que você tem que se planejar para isso, né? É um baque que você tem que se planejar muito bem para isso, né? Assim, eu sempre tive essa perspectiva, né, de fazer, só que é aquele caso. O mercado, ele é perspicaz, ele tem é a mosquinha azul é a mão invisível do mercado, né? Eu esqueci o autor do livro, peço perdão aí, mas acho que é alguma coisa, Smith, não sei, estou lembrado aqui, mas é a mão invisível do mercado, né? Ela põe a mão no teu ombro e não tem hora que ela não te deixa sair. Você se acostuma com aquilo, com aquela rotina frenética de estar sempre ali resolvendo problemas, né? Você se sente útil, Sempre... né? Porque de fato você está. Isso, e Você se você útil. às vezes é posto à prova diariamente, constantemente, né? E, e meio que aquilo te coloca numa zona de conforto perigosa, né? Quando eu me dei por mim, né? Já tinha passado aí uns 2, 3 anos do que eu tinha em mente, do que eu tinha planejado para sair do mercado para voltar para a academia. E aí fica aquele negócio, poxa, será que agora dá? Será que não dá? Eu estou numa posição boa aqui na empresa, né? Sou um profissional até certo ponto bem, bem, bem remunerado, sou respeitado. Será que vale a pena? Aí é onde entra a questão da família, né? Especificamente da minha esposa, a Fabiana, foi extremamente Fundamental. firme nesse sentido e me aconselhou bastante, sabe? Me deu todo esse suporte ó, vamos, eu tô contigo, a gente vai encarar esse período de vacas magras, né? Elas só não precisavam ser tão magras, né? Mas, enfim, né? O Mas apoio, vamos... o apoio da sua esposa, né? Assim como aconteceu comigo e outras pessoas que a gente trouxe. O apoio do cônjuge é importantíssimo. Né? Eu fiz onde eu dizia, né? Título do vídeo, vai fazer mestrado, já conversou com sua família, porque, na verdade, é um processo, estão ligando para mim, na hora da a ajuda da esposa ou do esposo, né? Ela contribui muito nesse processo. Sim, sim. E nesse ponto, Anderson, as nossas histórias, de fato, elas são bem parecidas, né? Porque a sua é até mais, assim, forte, né? Porque Fabiano e eu sempre fomos só nós dois, né? Um tinha o outro tem o um e um segura a mão do outro. No caso de vocês dois, né? Você e Araceli, tinha mais duas mãozinhas, né? Para se segurar, né? Tem Tinha, os meninos. tinha, tinha, Exatamente. tinha dois menininhos aí que não, né? Se criaram dentro da universidade. Para eles é um ambiente natural. Rapaz, É um ambiente extremamente. As imagens a memória de infância dele vai ser muito curiosa, né? Porque para eles o ambiente acadêmico é o jardim de infância dele. eu lembro o menorzinho, eu não estou lembrado do nome dele. Arthur. Esse Arthur. mesmo, esse mesmo.
eu estou lembrado que eu estava fazendo um experimento lá, que Celcinho tinha pedido. Olha, faça um experimento assim, 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 né? Monte dessa forma, coloca uma gaiola de Faraday para tirar interferência eletromagnética, não sei o que, tal, ruído de rede. Aí o Arthur chegou lá, né? É aquela história, eu fico com a beleza da resposta das crianças, né? Aí ele chegou lá no laboratório, aí, ô tio, o que é isso aí? Aí eu, não, é isso, 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 isso. Aí eu fiquei explicando a ele. Eu acho que isso você não se lembra, não. Aí eu, mas isso aqui é o quê? E aí eu fiquei explicando a ele, ó, isso aqui eu esquento essa peça, aqueço essa peça, isso aqui é para medir a temperatura, tal. Aí ele, mas isso é o quê? E eu explicando a ele. Aí teve uma hora que tu falou assim, disse assim, meu filho, isso é uma bomba, ele está fazendo uma bomba, vamos sair daqui que ele vai explodir isso aqui, esse prédio. Aí o coitado do menino, coitado do correu, rapaz, eu lembro dessa história. Eu acho que ele tem trauma da minha pessoa, sabe? Por conta disso. Ele nem lembra mais. Ele tá com 9 anos, tem os planos de montar um restaurante francês em Paris. Oh. E o mais velho André tá com 13 anos e quer fazer um intercâmbio da Rússia. É só ideias assim, sabe? É só coisa da natureza. Ele podia escolher um canto menos litigioso para fazer o intercâmbio, né? E a Araceli falou aqui uma coisa, né? Ela lembrou que no laboratório, o PC, né, Paulo César, nosso amigo, marcava a altura deles na parede do laboratório. Ainda não pintaram a parede, está lá a altura dos meninos, para fazer um gráfico do crescimento deles versus tempo. Né? Está tudo lá. Então, PC coloca. Agora, o seguinte, você tocou num ponto interessante, né? No caso dos meninos, a curva é ascendente, né? No caso do Paulo César, é uma curva, se você for medir o tamanho dele, toda vez que a gente encontra com o Paulo assim, tá menor, ele tá menor. O velhinho vai murchando, né? O velhinho vai murchando, acho que vai desidratando e vai ficando pequeno. Você olha assim e vê Paulo, pô, aquele cara tem o quê? Uns 69 anos. Mas ele deve ter o quê? Uns 28. 30 é o cigarro, faz o restante da diferença. 30 é o cigarro, é verdade. Eu lembro que aí entra na história do papel das amizades Isso. Nesse processo de pós-graduação, né? Paulo foi uma pessoa muito importante. Paulo foi uma pessoa muito importante para mim, né? Sim, Paulo, você, o Aristófanes, né? Foram pessoas que, assim, eu lembro que a gente ficava lá no Lameia, né? No laboratório, eu via mais o Anderson, via mais o Paulo do que a Fabiana, né? Então, assim, é a parte ruim da pós, né? Deixar só ver coisa feia na sua frente e não ver a esposa, né? Mas são ossos do ofício, né, Chó? Mas eu lembro e assim, você falou uma coisa interessante dessas relações, né? Porque a pessoa pensa que você tem a pós-graduação você faz sozinho, né? Mas não é. É um grupo, uma equipe, né? Não. É uma equipe grande. Não. Eu vou lhe contar uma história que o bom é que a gente vai ali, depois volta, depois pega na tangente, volta de forma oblíqua, mas assim a gente vai levando. No meu doutorado, a gente vai entrar nele já, mas nós passamos pelo período de pandemia, né? E assim, eu tive um colega lá no doutorado, né? Inclusive ele é professor da Federal de Sergipe, professor José Aguiar, fez doutorado comigo lá em Uberlândia. E no período da pandemia, bicho, foi um ajudando o outro para o doutorado de ambos saírem, né? Eu lembro que o Zé Aguiar era muito bom na parte de programação, né? E eu sempre fui muito bom na parte experimental, né?
A nossa geração aí, né, antes, ela foi criada na oficina lá com o professor João Batista, né? Então é uma geração bem experimental, né? Bem Com, exatamente, experimental. com seu Fernando, né? Abraço aí para seu Fernando, né? Então é uma geração bem experimental, né? Com o professor Leozinho, né? Então, assim, nós sempre tivemos essa veia experimental, né? E o trabalho de ambos era assim, tinha uma parte substancial de experimento e também tinha uma parte substancial de, de, de programação. Né? E eu lembro que o Zé Aguiar e nós fizemos uma espécie de um pacto, né? Ó, eu te ajudo muito aqui nessa parte experimental, né? E você vai me ajudar bastante aqui nessa parte de programação, né? Isso. Completando as habilidades. Completando as habilidades, exatamente, as competências. E eu afirmo categoricamente a você, sem medo sem medo nenhum e sem vergonha nenhuma. Se nós não tivéssemos tomado esse direcionamento, o doutorado, tanto o meu doutorado quanto o dele, não tinha sobrevivido Não, à pandemia. essa entreajuda, ela é fundamental. É de forma tão coesa, né, que o grupo, a gente acaba tendo uma união tal, como falou minha esposa aqui, a Araceli, eu digo que ela tem ciúme da UFCG, né? Mas é porque na UFCG a gente tem um grupo. Hoje eu sou docente na UFPB, mas eu continuo frequentando na UFPB semanalmente. Nós temos o nosso equipe de pesquisa, que hoje se espalhou, porque aquele grupo que iniciou na UFCG foram ingressando no serviço público, aí tem Yuri em Juiz de Fora, tem você aí, eu fico na UFPB, tem o pessoal que está na UFESA, mas é um grupo que continua trabalhando com então, o grupo continua trabalhando, só que está geograficamente separado, mas é o mesmo grupo, né? A Araceli diz assim, tu já vai para o UFCG de novo, né? Então, porque realmente essa coisa de trabalhar em equipe. Então, aquela visão, né, do cientista maluco que fica sozinho no laboratório fazendo experimento, aquilo ali é muito, né, coisa do cinema, porque na prática a gente tem sempre essa coisa de trabalhar todos unidos, né, tentando um ajudar o outro. E quem não fizer vai ter sérias dificuldades para concluir e conseguir avançar, né? Eu particularmente, eu sou muito grato a vocês lá no meu mestrado, né? Que eu lembro que, certa altura do campeonato, eu estava com dificuldade lá de programar aquelas fontes lá, né? Da Agilante. Eu lembro que foi feita meio que uma operação, né? Uma operação controle, né? Uma força-tarefa, né? Você, o Rômulo, o PC, o Aristófanes, né? Ajudaram muito lá na montagem do experimento, né? E é isso, sabe? Você falou me lembrou... Não, pode dizer, eu ia tocar num ponto aqui, mas para não interromper o raciocínio, quer dizer o quê? Não, pode falar. Não, com relação ao processo seletivo do mestrado, né? Porque você estava na indústria já há mais de 10 anos, acredito eu, né? Estava afastado da academia e aí teve o processo seletivo. Como é que se deu esse processo para entrar na UFCG? E depois, já pegando um gancho com a pergunta que era sempre fazer aqui, você passou por outra situação atípica quando foi na transição do mestrado para o doutorado. Você entrou para um ambiente totalmente diferente. Então, teve dois processos aí, né? Você estava no ambiente industrial e retornou para a UFCG, cuja dificuldade deve estar distante da universidade há um bom tempo, e depois você foi da UFCG para... qual a universidade? Era para a UF, né? Isso, e aí, como é que se deu? Federal de Uberlândia. Né? A Federal de Uberlândia. Como é que se deu como foi esse processo, né, de você entrar em terrenos desconhecidos? É interessante isso aí, é uma pergunta capciosa. São perguntas capciosas, né? Eu costumo falar muito para os meninos o seguinte, vai parecer meio paradoxal aqui o que eu vou falar, mas eu falo isso muito, às vezes, para eles. Cara, engenharia
na prática, é teoria. Engenharia, na prática, é teoria. Isso me ajudou muito nesse processo de transição da indústria para voltar à academia. Eu sempre fui um cara, né, na época de graduação, sempre fui um cara muito esforçado, né? Nossa geração, ela foi uma geração muito esforçada. Eu acho que os professores da nossa época, eles gostavam bastante da nossa geração, que não tinha nenhum gênio, mas tinha um monte de carregador de piano que pegava no chifre do boi, né? E assim, eu sempre fui um cara que, claro, evidentemente que você, quando vai fazer uma avaliação de engenharia, você tem que saber desenvolver as equações, tem que saber desenvolver os cálculos, tudo, mas para você desenvolver uma equação, chegar numa resposta, você tem que ter todo um arcabouço teórico que vai te suportar ali, né? Isso me ajudou bastante na indústria. Eu sempre, na época da graduação, eu sempre procurava internalizar bastante essa parte teórica, né? Tinha nosso saudoso amigo Aurélio, né, Anderson? Aurélio era um cara da nossa turma que, infelizmente, não está mais conosco, né? Quando nós estudávamos lá com ele sempre nos incentivava a internalizar a teoria, né? E na indústria, você não vai estar calculando uma derivada disso, uma derivada daquilo outro, mas você tem que ter noção da taxa de variação de uma determinada grandeza em relação à outra. Isso é derivada, né? Isso é derivada, né? Isso é definição de derivada. Você não vai calcular a taxa de transferência de calor num trocador de calor, mas você tem que ter noção teórica, né? Para aquela situação, é melhor o quê? Um trocador de corrente paralela ou de corrente cruzada? Né? Isso é teoria. Você não vai fazer nenhum balanço de energia, nenhum cálculo ali. Você tem que ter noção da teoria. Poxa vida, quando eu for pedir para o torneiro usinar aquele eixo, eu vou pedir para ele deixar aqui essa medida aqui é uma medida de rolamento, então eu tenho que dar essa deixa para ele, ó, aqui é uma medida de rolamento. Então aqui tu tens que deixar numa interferência tal, né? Ou aqui não pode ter uma quina viva, que é um acúmulo de tensão, né? Isso aí me ajudou, né? Porque sempre tem aquela coisa, né? No nosso caso, nós passamos quase 9 anos, mais de 9 anos na indústria, né? Mais de 9 anos. Naturalmente, quando você volta para a academia, né? Você tem uma dificuldade ali no começo, né? De ter aquele ritmo de estudo, né? De ter aquela capacidade de sentar, estudar e internalizar aquele conhecimento. Porém, se você já tem uma teoria internalizada, né, se você já tem os conceitos de engenharia internalizada, é aquela história, né? Quem falava acho que era o professor Teófilo que falava muito isso, né? Com todo aquele formalismo dele, né, Anderson? O importante é você saber onde buscar, meu caro. O importante é você ter fontes confiáveis onde pesquisar, né? Então, isso me ajudou bastante nessa transição para o mestrado. A seleção para o mestrado, eu me lembro bem, né? Eu fui procurar um cara que era um exemplo, né, para mim, que é o professor Celso, né? E foi aí a primeira quebra de paradigma que eu tive, né? Assim, eu cheguei para ele com um ponto, né? Ó, professor, vamos fazer esse tema aqui, tal, tal, tal. Ele, não, Zé, o negócio é o seguinte, eu tenho esses temas aqui. Vamos tentar desenvolver algo nesse sentido, né? Os temas que eu tenho agora para você. Então, é aquela capacidade de você se moldar ao que o que me foi ofertado, né?
que me foi ofertado. Praticar o desapego. Praticar o desapego ao tema, né? Isso. Né? É um tipo de desapego. Você diz, não, realmente pode ser até que minha ideia seja interessante, mas essa aqui é a ideia viável. Então vamos nela. Isso. Então, assim, eu lembro que no processo seletivo, né? Engraçado, quando a gente foi encontrando a documentação, a gente foi se encontrando lá, digo, gente, daqui a pouco a gente vai ali pro RU, vai pro trenzinho, vai conversar da vida lá, tal. E se encontrou todo mundo ali, né? A turma todinha lá, e coincidência ou não, ninguém sabia que um ia voltar, né? Que o outro ia voltar, foi meio que surpresa para todo mundo. Não teve nenhum movimento ordenado, foi uma questão, né? Acho que teve alguma coincidência em termos de mercado. Isso. Mas tudo eu convergiu acho, né? ali, né? Convergiu. Eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que nossa geração, ela se deparou com, assim que nós terminamos a graduação ali nos 2007, 2008, era muito propício ir para a indústria, porque se pagava bem. Inclusive, a gente se dava ao luxo de escolher emprego, né? Passado esse tempo, cada um já estava com seus planos. Até o Pablo, parabéns para o meu amigo Pablo, meu compadre, Pablo Ricardo, engenheiro civil, contemporâneo nosso, Zé Ricardo. Colocou aqui, trenzinho é das antigas. Ele está lembrando que ele é da mesma época, né? E aí, eu acho que essa geração nossa, quando, né, o cenário mudou para a engenharia, né, que as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, cada um tinha seus planos de desconto. Agora é a hora de colocar os planos em prática. E eu acho que foi uma coincidência, talvez, dada por esses fatores macroeconômicos, né, que fizeram a nossa geração retornar à academia, como você falou, a maioria deles com interesse realmente em entrar na academia do TEI, alguns se qualificarem para retornar e assim o fizeram, mas foi uma feliz coincidência de toda essa geração, nessa época, de se encontrar novamente na universidade, por isso que teve aquela coincidência de quase aproveitar a placa de formatura para ser a placa de mestrado. Assim, você falou em coincidência, né? Nós entramos aí no mestrado, né? Teve o processo seletivo, que basicamente foi a apresentação de um projeto acadêmico, né? E análise de currículo, né? Me corrija se eu estiver errado. Foi isso mesmo, né? Foi, nós entrávamos, na época nós fazíamos a seleção, era análise de currículo e entrevista que se dava com a apresentação do projeto, né? Não tinha, na nossa turma não teve prova escrita. Não teve prova escrita. Não teve. Aí nós não tínhamos bolsas para todos as pessoas que ingressavam, né? Eu acho que havia 5 bolsas e 12 pessoas. E aí foi criada uma fila e a gente ia... Não era 10 bolsas, acho que era 8. Acho que era 8. Foram 2 bolsas. Foram 2 bolsas. O primeiro colocado e o segundo colocado, eu lembro bem que conseguiram bolsa. O Antônio Aristófanes, que na época foi o terceiro, ele não conseguiu bolsa de primeiro. Foi isso? Não conseguiu, foi. Eu lembro que eu fiquei numa posição abaixo da sua. Você recebeu bolsa primeiro e a gente ficava avisando um ao outro, eu fui contemplado com bolsa. Nessa época eu estava vivendo de seguro-desemprego, né? E você estava vivendo das suas reservas. Cada um estava dando um jeito para se virar. Isso. Exatamente. O povo foi terminando e foi passando as bolsas, né? Eu lembro que demorou até Toninho pegar a bolsa dele, né? Antônio Aristófanes. Aí depois que Toninho pegou, um mês depois eu peguei a bolsa. Nisso Gabriel já tinha pego bolsa, colocado, já tinha pego bolsa. Aí eu peguei, aí no mês seguinte você pegou e os outros meninos pegaram. Mas foi isso aí. E aí, Zé, dando um pulo aí de 2 anos, né? Nós entramos no mestrado. Aí terminamos o mestrado e todo mundo já estava com, pelo menos todo mundo não, mas a maioria estava com o desejo de ingressar no doutorado. E aí aconteceu o fechamento dos programas de pós-graduação dos doutorados locais
lembra? O FPB, o FRN e o FPE. E aqui não conhece aqui o Nordeste, aqui na Paraíba nós temos, os estados são muito pequenos, então existe uma proximidade geográfica boa. Então, quem estava na Paraíba tinha a opção de fazer o doutorado em engenharia mecânica na UFPB, se não, fazia na UFPE, que fica a cerca de 130, 140 quilômetros da capital de João Pessoa, se não, fazia na UFRN, que era do outro lado. E nessa época, na avaliação da CAPES, os doutorados foram proibidos de abrir as seleções, e nós ficamos lá vendo navios, enquanto cada um teve que ver o que fazer da vida. Eu fiz a seleção para o substituto, e aí você alçou voos maiores, e aí foi para Uberlândia. E aí eu queria que você contasse. Eu lembro que você contou essa experiência de ir para Uberlândia e arriscar lá numa terra desconhecida, que você não conhecia ninguém. Como é que foi esse processo? Isso aí foi... É aquela história de coincidência, né? Às vezes o universo, às vezes, conspira, né? O Celcinho, né? Ele fez Celcinho foi meu orientador de doutorado, de mestrado, né? E o professor Carlos também foi... O professor Carlos foi meu co-orientador de mestrado. Eles fizeram doutorado na França, né? Terminaram ali em 98, né? E lá eles conheceram um professor, né? Que era o professor Sandro, que era lá de Uberlândia, né? E esse professor Sandro, ele tinha sido aluno na verdade, o Sandro ele fez doutorado de sanduíche na França, e o Sandro era aluno do Gilmar Guimarães, né? O professor Gilmar Guimarães, que era ele é o papa da área de condução de calor, né? Aqui no Brasil, né? Um dos papas, né? Na área de condução de calor no Brasil. E é uma pessoa boníssima. Eu desconheço assim, um cara que tenha uma integridade, pode ter igual, né? Como tem várias pessoas com integridade ímpar, né? Mas o Gilmar é uma delas, né? E aí, né, o Celso, ele, vai lá falar com o Sandro, vai lá falar com o Gilmar em Minas Gerais, e na época eu ainda tinha umas milhas da época da empresa que estava para se vencer, e aí eu vim para cá, para Minas com o Fabiano, e saindo em 2017, e vim falar com os caras, né, aqui, tete a tete. Né, eu tenho vontade de vir fazer o doutorado aqui, mas você vem de longe, aquela coisa toda, não tem bolsa fácil, né? Eu digo, já tô na chuva para se molhar, bebê. E aí, meio que já ficou... Eu tive esse primeiro contato com eles, né, em 2017, né? Ainda estava no mestrado. É importante, durante o mestrado, você já ter essa ideia, para onde são... Caso eu queira prosseguir nessa vida, né, nessa linha aí de mestrado e doutorado, é importante ter em mente, eu possivelmente eu posso ir para cá ou para cá, e já ir realizando os contatos. Isso, já ir realizando os contatos. Então, eu contactei o Sandro, contactei o Gilmar, e eu vinha fazer os processos seletivos aqui em Minas Gerais, né? Aliás, eu ia fazer os dois processos seletivos. O Sandro era lá da Federal de Itajubá, né? Lá no sul de Minas, e o Gilmar era lá da UFO, né? Professor lá da Federal de Uberlândia. Só que o Sandro, né? O Sandro, ele lá na pós de mecânica de Itajubá, eles começaram a ter uma prova, né? Fazer uma prova, uma avaliação, que coincidência ou não, foi no dia da minha defesa, ou foi na véspera, né, da defesa de mestrado, então infelizmente eu não pude ir para Itajubá, você tinha que fazer lá, né? Infelizmente eu não pude fazer o processo, né? E aí só me restou o Uberlândia. Presencial, né? Isso. E aí só me restou o Uberlândia, que o Uberlândia era simplesmente, facilitava muito, que você fazia o upload da documentação, né? E era análise de currículo histórico, né? Antes de eu entrar lá, o
o nosso querido amigo Orlando, né? Você deve se lembrar do Orlando, ele entrou lá na pós lá de Uberlândia, ele era da região, né? Eu lembro. Ele era lá do Triângulo Mineiro. Então, né? Então, lá em Uberlândia, eu consegui passar, mas eu sempre tive esse receio, que era uma pós-conceito 7, né? O rigor para você entrar, né? Assim, a exigência para você entrar era muito alta, e aí eu consegui entrar. Eram 20 vagas, eu fui o 20º. Entrei, né? Entrou, na beirada, mas entrou. Bateu na trave, nas costas do goleiro, e ainda precisou do VAR para pegar ali, para ver se a bola tinha entrado ou não. E entrou com 1 polegada assim da linha, entrou, né? Mas entrei. E a torcida em casa, acho que foi muita oração da mãe, né? Eu acho que Dona Iris Cerqueira, tua mãe, opa! ela fala aqui, orgulho da persistência, competência e profissionalismo do meu filho, doutor José Ricardo. Mas sabe, mãe é aquele caso, né? Mãe tem sempre que dizer que o filho é bonito, né? Que o filho é o mais inteligente, que o filho é isso, aquilo, outro. Então, é aquele caso, né? Mas, enfim, e lá no doutorado foi aquele caso, né? Lá eu convivi com pessoas que sempre tinham essa... Aí eu vi o que era uma pós-graduação o que é uma pós-graduação conceito máximo, né? Conceito 7. Os caras são aficionados em publicar, 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 publicar. Você piscou ali, você deu um espirro, isso aí pode virar um artigo, hein, cara? Der uma tapa aí e tal, fazer um negócio aí, dá um B1, dá um B2, né? Então, teve... Aí eu vi o que era a diferença. E isso, né? Antes disso, né? A Araceli aí falou muito bem, né? Quando eu me mudei para lá com a Fabiana, né? Foi eu ia dizer um palavrão agora, mas não vou dizer, né? Mas foi difícil. Foi F, um monte de asterisco, né? Porque é aquele caso, né? 2 anos a reserva já minguando e já estava lá no fim, já rapando o tacho, né? E tinha aluguel para pagar, boleto chegava, tinha que pagar energia, né? Gás, tinha que comprar comida, senão a gente não ia viver de vento, né? E a bolsa demorou a sair 8 meses, cara. 8 meses. 8 meses. Eu vivendo com a Fabiana lá numa cidade de 800 mil habitantes, é uma capital, que Uberlândia fica 700 quilômetros de Belo Horizonte. É uma capital que não depende de nada de Belo Horizonte. Não depende de nada. Então, ela era uma cidade que tinha vida própria, né? Tinha sua indústria, né? Muito forte no agronegócio, né? É um polo de business, né? De negócios. Então, foi difícil viver lá. Tinha uma cidade cara, né? Era uma cidade cara. Mas aí, aos poucos, a gente foi aquela história da resiliência, né? A Fabiana conseguiu emprego, pouco tempo depois eu consegui a bolsa, a gente foi levando, e teve a pandemia, mas a gente seguiu firme e forte. E eu sempre tinha na mente, poxa vida, quem falava muito isso era Rômulo, né? Rômulo fala muito isso. Cara, tu tem que estar preparado para quando o cavalo passar selado na tua frente, tu subir nele, né? E eu sempre tinha essa história do concurso. Pô, quando surgir um concurso, eu tenho que estar pronto para ele, eu tenho que estar pronto para ele, eu tenho que estar pronto para ele. E ali, mais ou menos por 2 anos, decorridos 2 anos de mestrado, eu criei o hábito, né, de baixar os editais de concurso docente na minha área, né? É um bom hábito. É um bom hábito. Eu tinha esse hábito porque na área térmica, né, na área de fenômeno de transporte, sempre tem uma espinha dorsal que vai cair no concurso. Assim como a área de mecânica dos sólidos, assim como a área de materiais de construção mecânica, né?
Então, na área de transferência de calor, termodinâmica, fenômeno de transporte, sempre você vai ver nos concursos cair. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, condução de calor, convecção, aí tem concurso que cai radiação, outro concurso cai trocador de calor, mas é sempre uma espinha dorsal. Você tem ali 20 temas, isso, você tem de 15 a 20 temas possíveis, né? Mas que você sabe que tem uma espinha dorsal, né? Então, ali com 2 anos e meio, eu comecei a me preparar para os concursos, né? Agora sim, fazia um resumo ali de um determinado tema, deixava uma aula pronta, né? Deixava uma aula ali meio que no jeito para adequar para o concurso, e foi isso que me ajudou muito, né? E aí, em fevereiro do ano passado, né? Ver como esse mundo dá voltas. Foi o professor Celso, né? Que mandou para mim, ó, abrir um concurso aí em Minas Gerais, em Diamantina. Quer dizer, na UFV, o professor Celso, de Campina Grande. Foi Celso que me mandou o edital. Ó, abri um concurso aí, tá no jeito para tu. Quando eu fui ver, bicho, eram os temas ali, um outro tema, tinha um tema específico que eu não tinha estudado, né? Isso eu falo muito para meus alunos aí, os caras dão risada que, né? Tinha um tema específico que eu não tinha ele pronto, né? Que era o único tema que eu não tinha os resumos prontos ainda, né? Na época que saiu o edital. E adivinha qual foi o tema que caiu na aula, né? Justamente ele. Justamente ele. Né? Mas tudo é preparo, sabe? E aí teve o concurso, né? Foram 27 inscritos, vieram 11, né? E eu te falo uma coisa, foi briga de cachorro grande. Foi briga de cachorro grande. Foi uma briga, assim, claro, né? De bons, de cavalheiros e damas, né? De Carvalheiro. Mas foi uma briga, assim, no bom sentido, né? Aquele combate o bom combate, né? Até chegar nesse concurso foram quantos? Fizesse outro para professor, não teve êxito, ou isso foi? Eu fiz um para substituto em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais também, na Federal de Ouro Preto, e fiquei em quarto lugar. Fiz um concurso aqui. No caso, esse efetivo foi o primeiro. Oi? E esse primeiro foi e esse efetivo foi o primeiro efetivo que você fez? Foi o primeiro. Eu tive a graça aí, tive a sorte e aquela história, né? A sorte é uma mistura de oportunidade e preparação. E preparação, né? Você pode eu fiz uma pergunta ao João Manuel e João Manuel, o mote da história dele é o cara que terminou doutorado e não quis ingressar na academia, se tornou empresário. Aí eu perguntei ao João Manuel, por que não fazer um concurso? Né? No teu caso, a pergunta seria a seguinte, por que não ficou na indústria? Considerando que a perspectiva de crescimento até salarial do profissional na indústria, para aqueles que enveredam no campo da gestão, é bem maior do que um acadêmico. E aí, por que a escolha? Boa pergunta. Vou meio que contextualizar, né? Às vezes os meus alunos, eles vêm sempre me perguntando, poxa vida, indústria ou mestrado? Eu sempre falo, cara, se tu tiveres a oportunidade de ingressar no mercado, para tu sentir o que é o mercado, para de fato tu ver o que é engenharia, faz isso, né? Aprende lá o que é mundo real, sai um pouco dos muros da universidade que, de certa forma, alguns professores, né, deveriam ser todos, né,
mas alguns professores ainda protegem bem os alunos ali, né? Dão todo o suporte, né? Então, vai lá e dá a cara a tapa e depois volta para a academia, né? No meu caso, eu fiz isso, passei mais tempo do que eu queria lá no mercado, depois voltei. E aí, o porquê de não voltar para o mercado, né? Cara, eu acredito o seguinte, falando bom português, dinheiro é importante, né? Dinheiro, né? Quem falar que dinheiro não é importante é porque nunca precisou levar um... Eu não falo nem no sentido de luxúria, né? Mas nunca precisou quem fala que dinheiro que dinheiro não é importante é porque nunca precisou comprar um remédio para um filho ou comprar um livro, alguma coisa para ele, coisa do tipo, né? Você Verdade. entendeu. Porém, tem uma coisa que particularmente eu prezo mais, que é a questão da motivação, sabe? Tem coisas que o dinheiro não paga. Tem coisas que o dinheiro não paga. Não tem como pagar, né? Eu citei aqui os meninos, né? Os meus alunos aí que estavam que estão aqui na live, não sei se ainda estão, mas que foram meus alunos de TCC. Eu sempre, nos meus melhores sonhos no doutorado, eu sempre imaginava esse momento de quando eu ia, quando um aluno meu ia defender um TCC, né? Eu orientando o cara, né? Poxa, né? E não tem preço quando você recebe um agradecimento de um aluno, sabe? De quando você vê um aluno sair ali da sua disciplina, né? E, poxa, eu vou utilizar isso em alguma forma quando eu for trabalhar, né? Ou então já aconteceu comigo, né? Isso me deixou assim meio que, confesso que sem palavras. Terminou a aula, teve uma aluna que foi lá e, professor, obrigado pela aula. E saiu, né? Poxa vida, o dia está pago. O dia está pago. Isso aí é o que motiva, sabe? Isso aí é o que motiva. Você tá na academia e não tá na indústria. Eu poderia, assim, e ainda tenho gasolina no tanque para... Eu poderia, né? Ainda tem apesar dos cabelos brancos, ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque para tentar contribuir de alguma forma com o mercado. Eu poderia contribuir de alguma forma com o mercado, né? E poderia estar financeiramente até bem melhor do que estou hoje, graças a Deus. Estou me reestruturando financeiramente depois aí de uma época de vacas magras, né? Mas isso não tem preço não, sabe? Isso não tem preço não. Porque quando um aluno sai, é um pouco de você que sai junto com ele, sabe? Eu costumo comparar o professor com aquele pessoal da NASA que fica ali na estação fazendo o lançamento dos foguetes. O cara não é ele que vai pousar na Lua, mas a alegria que ele tem quando ele vê o astronauta que ele ajudou a lançar pousando é um negócio assim, é como se ele estivesse lá. Então eu acho que o professor ele tem um pouco disso, ele fica ali na estação de lançamento, só lançando foguete e olhando, olha, aquele foguete que está ali foi eu que lancei, aquele outro foi eu que lancei. E traz essa satisfação, né? E até uma pergunta da Mila Gomes, e a gente sabe que são flores, ela perguntou qual foi o maior desafio ao ingressar na docência, né? Porque os desafios existem, né? Antes de responder, né, a pergunta da Mila, a Mila foi minha colega de doutorado, né? A Mila é um caso de superação também. Ela foi aluna
aluna aqui da UFJM, da Engenharia Mecânica, né? Ela hoje é professora na Unicamp, né? Ela fez o concurso lá, professora na Unicamp, área de materiais e processos de fabricação, usinagem. Então, ela é um exemplo para, acho que, para todos os alunos aqui da engenharia mecânica, né? E, assim, a pergunta dela é interessante. O meu maior desafio, né? Na verdade, é o maior desafio que eu vou todo dia para a sala de aula. Como eu vou fazer me entender? Como eu vou fazer como dar o meu melhor para que os meninos adquiram conhecimento, né? O conhecimento necessário. Como me preparar para que eles abstraiam algo do que eu estou falando, né? Como me fazer entender, né? Esse é o maior desafio, é uma grande preocupação que eu tenho, né? Porque nós somos alunos, né? Nós sabemos diferenciar o que é um professor didático, né? O que é um professor que é muito inteligente, só que não é didático, né? Então, às vezes, você ia para a aula do cara e não absorvia parte daquele conhecimento ou não tinha um direcionamento para estudar. Então, o maior desafio que eu tenho é esse, como me preparar para que eu me faça entender em sala de aula. E, de fato, né, às vezes a gente se prepara bem, mas chega ali na aula, poxa vida, essa aula não foi boa, né? Eu pequei nisso, pequei naquilo, né? Os meninos, eles, às vezes eu pergunto, eles dizem, não entendi e tal, mas você sente que poderia ter sido melhor. Eu acho que esse é o maior desafio, é se fazer entender, né? Principalmente essa monitorar constantemente se o que eu transmiti chegou ao aluno de forma adequada. Isso. Eu também acho que eu acho um desafio também, porque no nosso dia a dia nós trabalhamos com pessoas, né? E as pessoas são diferentes e bom que sejam diferentes, e aí a mensagem para alguém pode ser extremamente fluida, para outro talvez não seja, em virtude das suas dificuldades, enfim. Eu acho que é mais sobre as pessoas do que sobre as coisas. Realmente, eu também acho que é uma dificuldade que faz a gente entender que o trabalho de professor é um trabalho mais de entender, de trabalhar com gente, né? Embora isso não importa sobre engenharia, de filosofia, de sociologia. Assim, se eu sou de exatas, saúde humana, eu estou trabalhando com gente. Eu acho que realmente eu concordo com você, é um grande desafio. No caso da tua área de atuação, né, de pesquisa, a gente já está chegando no finalzinho. Queria deixar saber se você tem, assim, fazendo-se entender, tua área de pesquisa hoje, que tipo de atividade está desenvolvendo na universidade, além da uma atividade de pesquisa, de extensão. Se quiser fazer um convite, inclusive, para alguma atividade de pesquisa, fica à vontade. Opa! Minha área de pesquisa é muito na linha de transferência de calor, né? A linha do mestrado e do doutorado foi bem nessa área de fundamentos, né? De transferência de calor, foi na parte de propriedades térmicas, né? Propriedades termofísicas, né? Obviamente que no doutorado eu trabalhei mais com a parte de metais, né? E no mestrado, né? E no doutorado eu fui para uma área diametralmente oposta dentro daquela bolha, né? De propriedade termofísica, que foi trabalhar com a área de biotransferência de calor, né? A estimativa de propriedades termofísicas do tecido humano, com vistas na identificação de tumores, por exemplo, né? E, especificamente nós trabalhamos em mamas, né? Parte de câncer de mama. E aí, quando eu ingressei aqui na UFJM, né? Eu estou voltando a minha pesquisa, além da parte de propriedades termofísicas, né?
eu estou voltando minha pesquisa também para a área de refrigeração, né? Que são as disciplinas que eu ministro aqui na engenharia mecânica, né? Que é a parte de refrigeração e ar-condicionado. Mais recentemente eu assumi a disciplina de termodinâmica, né? Então, eu estou voltando mais para essa parte também de refrigeração, né? Em parceria, né? Obviamente, né? Que eu tinha um chefe que falava muito isso. Você tem que se escorar em árvore que dá sombra, né? Você não vai se escorar, você não vai se escorar num pé de coco que não dá sombra. Você tem que se escorar numa gamileira, num negócio que dê sombra, né? E aí eu estou começando aí uma conversa, uma linha de pesquisa aí de refrigeração elástico-calórica, né? Com o professor Carlos, né? Utilizando aquele efeito elástico-calórico de metais inteligentes, né? Sim. Que trocando em miúdos, é o refrigerador sólido, né? É como se você tivesse um fio ortodôntico e aquele fio, termodinamicamente falando, fosse um refrigerador, né? Na prática, né? Ele retira calor de um meio, né? E você fornece trabalho a ele retira calor de um meio e quando você realiza o ciclo, ele rejeita esse calor para outro meio, né? Então, termodinamicamente falando, a gente está falando de um refrigerador, né? Na prática. Então, eu estou começando a ingressar nessa linha que, ao meu ver, é uma linha que tem uma lacuna aí que eu posso preencher, né? Porque essa parte de propriedades termofísicas já tem estudos bem consolidados, né? Já é uma área que ela não é saturada, mas que é um pouco mais difícil de você publicar, né? A literatura já está bem completa, né? Bem consolidada. Ainda há lacunas e eu tenho 2 e 6 aqui rodando nesse sentido para preencher algumas dessas lacunas, né? Mas eu já vou começar outra iniciação científica agora em janeiro, fevereiro, nessa parte de refrigeração elásticos-calórica, né? Que é meu feeling, né? E o feeling do professor Carlos disse, ó, essa área aqui dá jogo. Então, né? Vamos ver o que é que dá, né? Vamos ver e o que é que precisar tanto nessa linha como em outras linhas de pesquisa, né? Quem precisar conversar com o professor Zé Ricardo, de repente, para alumiar os pensamentos, como se diz, ou trabalhar com você nessa pesquisa, como é que vai te encontrar? Se não tem Instagram, como é que faz? Diz aí. Os contatos. Pode procurar aqui eu vou no Instagram deixar. do Fabiano. Tem meus e-mails, né? Tem meus e-mails que eu deixo aqui no chat, né? Tem meus contatos aqui de WhatsApp, de e-mail, que o pessoal pode me encontrar, né? Isso aí tem... O e-mail, deixa eu escrever aqui que eu estou mais fácil que vocês. Consegue soletrar ele ou é daquele complicado? É o José.Ricardo, né? José.Ricardo, escrever aqui. José.Ricardo@ufvjm.com.br. José.Ricardo. Espera aí, só um instante, que agora quem travou o computador. José.Ricardo, arroba ufvjm.com.br. ufvjm.edu.com.br. Perdão. Ponto edu, né? Então, deixa eu corrigir aqui. LinkedIn também? O LinkedIn eu estou fazendo. Eu já levei uns carão aqui da turma. Está fazendo. Foi,
Uma das atividades que eu deixo para os meus alunos, eu costumo pegar turmas de geração concluinte, quem não tem deixa eu fazer... Deixa eu só conferir aqui o e-mail, que eu acho que não tem esse ponto com, não. Deixa eu só conferir, que às vezes eu tô fica tão... achando a universidade tem ponto com. E quando você procura aí, dizendo aqui, eu costumo pedir aos alunos que quem não tem LinkedIn faça e comece a seguir as empresas das áreas que têm interesse em trabalhar para ver as exigências do mercado. Ô Anderson, não tem o ponto com, não. Retificar. Tem não, é só ponto .edu, né? O fvjm.edu.br. Às vezes a gente fica no automático. Eu estava aqui com um e-mail do Gmail na cabeça e passei para você. Beleza. Zé, eu gostaria de agradecer. É uma pena a gente ter que encerrar, mas... Oi? Sim, rapaz. Espera aí, só um instante. Olha quem apareceu aqui, ó. Arthur, o pequeno, o mais novo. Rapaz. Olha aí. E aí já? É uma figurinha. Rapaz, esses meninos, tu tá dando o que para eles, hein? É mucilon. Eita, fiz propaganda, ó. Os bichos estão crescendo, viu? Zé, é uma pena a gente ter que encerrar, mas eu queria devolver a palavra a você para as considerações finais e a conversa está tão boa que não vai ser a primeira e última, não. A gente vai ter que marcar mais para frente para continuar com o tema. Diga lá. Opa, só agradecer aí, né, Anderson? É uma satisfação aí, né, ver os amigos aí numa época que nós nos vamos a refletir, né, o que nós estamos doando, né? É uma pergunta retórica, né? Então é Natal e o que você fez, né? É uma pergunta bem retórica, né? Aí algo que a gente tem que pensar bastante aí. Mas é só agradecer a você, a quem está conosco aí na live, né? E sempre ter em mente que já dizia Guimarães Rosa, né? O que a vida quer da gente é coragem, né? É verdade. Que a vida quer da gente é coragem. Ela esquenta, depois esfria. Aperta, daí afrouxa, né? Aquieta, depois desinquieta, mas o que ela quer da gente é coragem, né? Graciliano Guimarães Rosa que é daqui de perto, né? Daqui de Codesburgo, né? É numa cidadezinha aqui perto de Diamantina. É o pertinho do Mineiro, né? É o pertinho do Mineiro, né? Não, é logo ali, né? 170 quilômetros depois você chega num local que não é o local que o cara falou. Aí diz, não, é logo ali, segue reto. Mas no estado tão grande, as distâncias, o perto realmente é um perto diferente de outros lugares. Mas é um estado fantástico, cara, que acolheu a mim, a Fabiana, e nos deu a oportunidade, e as pessoas aqui, pelo menos a maioria delas, né, a grande maioria delas são pessoas maravilhosas, assim, né? Mas é isso. Como a Araceli disse aqui, vai direto toda a vida. Vou sair vai direto toda de João, pronto. De João Pessoa até Cajazeiras para o Mineiro é tipo assim, é logo ali. Zé, agradecer a participação das pessoas que interagiram aqui conosco, os teus alunos que não conheciam o Tenhamente e agora passaram a conhecer. Pedir que as pessoas sigam, compartilhem e curtam nosso conteúdo. É um trabalho que eu comecei há pouco tempo, comecei no mês de outubro, mas é um trabalho muito prazeroso, porque é um transbordar de coisas que a gente já fazia em off, né? E aí foi uma ideia despertada por um amigo meu, Fernando Constantino, que disse, rapaz, tem muita coisa que você pode, tem muito conteúdo para você compartilhar, e aí eu utilizo isso como um canal para fazer justamente motivar as pessoas. A gente fala aqui de
acadêmica fala de vida financeira, porque eu tenho o desejo que nossos estudantes eles tenham, desde o tempo da graduação, uma educação financeira tal que os permita fazer escolhas pelas escolhas e não por necessidade. É muito triste quando a gente tem um bom aluno que diz, professor, eu não vou poder fazer um mestrado agora, tal, porque eu vou ter que trabalhar, porque pior, o caso daqueles que tem que trancar o curso porque tem que ajudar a família. Esse é pior ainda, né? Nós temos vários exemplos aí da pandemia, pós-pandemia, de alunos que, quando nós voltamos às aulas presenciais, eles já estavam trabalhando. E aí já chegou para mim, professor, o que é que eu faço? Para eu continuar, eu tenho que pedir demissão do meu trabalho. Aí eu ficava numa situação de igual. É a pergunta que você me faz, porque eu não vou ter condição de sustentar você e sua família. Então, você tem que escolher o que é melhor. Então, a gente teve essa situação, depois de perder alguns alunos pós-pandemia. E aí, né, quando eu vejo os perrengues que nós passamos, né, para fazer mestrado, doutorado, a gente costuma... Eu gosto de trabalhar essa parte financeira porque, como você falou, quem disser que não é importante é porque nunca precisou. Né? E motivar a nossa turma da academia, que é uma galera que, às vezes, cara, ela parece que ela está numa posição que fica fácil, que não conhece nada que não vai fazer nada, sabe? É um negócio que eu não gosto dessa forma de pensar, de dizer, não, eu estou aqui porque não faz nada para fazer. Não, cara, tu é um pesquisador, você está trabalhando. Eu digo, olha, o mestre é um profissional graduado que está desenvolvendo uma pesquisa científica de domínio público. Então, tem que pensar assim, né? Ele não é alguém que está buscando uma assistência social através da universidade. Não é isso. Ele é um profissional que está vendendo seu posto de trabalho. Essa bolsa é o seu salário. Né? E como tal, eu acho que essa é uma forma de trazer a dignidade para as pessoas, de colocar as pessoas como protagonistas de sua vida, não como meros espectadores. E aí, para não ficar só eu falando, eu trago os exemplos. Digo, ó, não só sou eu não, tá vendo? Esse cara, esse outro, essa pessoa, tal. Ao fazer isso, acho que a gente motiva. Nós temos o canal no Instagram, né? Que eu acho que é o meio mais fluido atualmente. Todo mundo não, né, Zé? Quase todo mundo tem um Instagram. Quase todo mundo. Temos o canal do YouTube, é menos acessado, mas para nós é um repositório do acesso, né? Nossos vídeos, e assim pedir que, né, as pessoas continuem nos acompanhando. Agradecer demais a tua participação, porque era algo esperado há um bom tempo, conversa. Você é um cara de história extremamente inspiradora, que eu utilizo muito nas salas de aula, né? Às vezes eu me policio, porque fica parecendo que eu estou enrolando na aula, sabe? Estou lá falando de atrito, aí eu paro para contar o exemplo de não sei de quem. Às vezes o professor está enrolando. Aí eu tenho cuidado com isso. Mas eu acho que essas são histórias que inspiram, né? Então, agradecer a você. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Aí não tem nem o que discutir, né? A recíproca é verdadeira aí, e eu acho que é isso, tornar, ser facilitador das pessoas, né? É sobre isso, né? É sobre isso. É verdade. Tornar as pessoas melhores, né? Acho que essa é a nossa missão, né? Principal. E tem uma dica aqui de Lara Celina 24. Cacau é show, bebam todinho para ficar sabido sem coelho. Rapaz, tem sempre a vitamina, né? Tem sempre a nitro, né? Tem sempre o nitro aí, né? Beleza, então, Zé. Abração. Um cheiro em Fabiana. Explica pra galera que é um cheiro quando a gente manda, né? Um cheiro pra fulano. Um cheiro pra fulano, né? São saudações calorosas. Opa! Valeu! Beleza. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite.